1 Reis 20. Depois eu passo pelo meu daqui a pouco. Fechado. Não, já tenho, porque você me abençoou. Aí eu pego. 1 Reis 20. A partir do verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas se pelejarmos com eles na planície, por certo seremos mais fortes do que eles. Faz isto, tira os reis, cada um do seu lugar, e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, como o que perdeste, com outros tantos cavalos e outros tantos carros, e pelejemos com eles na planície. Então, por certo, seremos mais fortes do que eles. Deu ele ouvidos ao que disseram, e assim fez. Decorrido o ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afec para pelejar contra Israel. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. Os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabra, enquanto os sírios enchiam a terra. Chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. No 7º dia a peleja começou. E num só dia os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens da infantaria. Os restantes fugiram para a cidade de Afec, que caiu um muro sobre 27.000 homens. E Ben-Hadad fugiu e veio à cidade, onde se escondeu numa câmara inferior. Senhor, eu clamo a tua misericórdia, a fim de que Deus eu possa ser instrumento do Senhor, para que a tua revelação, através da ministração da tua palavra, seja segundo o teu querer e alcance cada coração. Que cada coração seja terra fértil, a fim de que possam receber com alegria a tua palavra, que ela possa criar raízes profundas, e assim, Senhor, o teu povo gerar os frutos que aproveitam. Em nome de Jesus Cristo, faça isso acontecer. E manifeste a tua glória em nome de Jesus. Amém. Amados, quando a gente fala sobre vales e montes, isso culturalmente em quase todas as culturas, a gente olha para vale como lugar de perda, lugar de tristeza, lugar não agradável, lugar de angústia. A própria psicologia, ela em alguns momentos, ela usa picos e vales. Ela não usa a palavra monte, mas ela usa a palavra picos e vales para dizer que o pico são os momentos bons, momentos da alegria, e que vales são os momentos da tristeza, da angústia, de situações ruins. E quando nós olhamos para a Bíblia, a nossa cultura bíblica é muito mais forte quando fala sobre isso, sobre montes e vales. Nós vamos ver que quase todas as manifestações gloriosas de Deus no Antigo Testamento têm a ver com montes. E por isso a gente também tem aí uma cultura de que para buscar intimidade, para se consagrar a Deus, para ter revelação de Deus, devemos ir aos montes. Mas montes, em primeiro lugar, quando a gente fala da revelação de Deus, primeiro é que havia também uma cultura do Antigo Testamento, não somente do nosso Deus, mas que todos os deuses, eles eram adorados nos montes. Baal era um deles, porque para o povo daquela época, que não tinha helicóptero, que não tinha um parapente, o lugar para eles mais próximo de qualquer deus que fosse, seria o pico de um monte, é o lugar mais alto que eles poderiam chegar. Então, na cabeça da consciência deles, Deus estaria mais perto se ali chegasse.
Mas, no entanto, quando a gente vai ler Êxodo, principalmente a partir do capítulo 33, quando Deus começa a falar com Moisés, que ele vai se revelar, que ele vai assentar no meio do povo, quando ele manda construir o tabernáculo, ele é Deus dos montes, mas ele fala para Moisés: o meu povo está no vale, e eu habitarei no meio deles. E Deus manda construir o tabernáculo no meio do povo que está onde? Nos vales. Quando nós vamos ler João, quando vai falar assim, e Deus habitou no meio de nós, quando vai falar que Jesus Cristo em forma de homem habitou no meio de nós, a palavra que está ali no grego é a palavra tabernaculon, que é a mesma palavra usada quando Deus manda fazer um tabernáculo no meio do povo lá no deserto. Então é Deus de novo, vindo do alto, dentro da perspectiva humana, e se fazendo um entre nós, habitando no vale, tendo em vista isso, que Deus está nas alturas. Deus desce lá no Velho Testamento para ter um tabernáculo e habitar entre os homens. Em Cristo Jesus, Deus tabernaculou, Ele se fez homem para estar entre nós no meio do vale, dentro do vale, porque tendo essa perspectiva que vale é lugar de tristeza, nós vivemos num mundo que João vai dizer que o mundo ele é caído, que o mundo jaz no maligno. Assim sendo, a nossa vitória não é para este mundo diretamente, porque virá novos céus e nova terra. A Bíblia diz, você já me ouviu dizer isso um monte de vezes, que Jesus Cristo diz que o reino dele não é deste mundo, o reino dele está em nós, porque esse mundo há um príncipe, disse Jesus, que governa aqui, e ele está dizendo isso sobre o maligno, porque a gente vive num mundo pecaminoso, e por isso, tendo essa comparação de vale, nós vivemos no vale espiritual, no vale das injustiças, no vale das maldades, no vale dos pecados, no vale da crueldade. A gente está nisso. Por isso que Mateus 5,13 diz que somos luz do mundo e sal da terra. Por isso o salmista Pedro vai dizer que nós somos peregrinos em terra estranha. Todavia, falando de novo do monte, mas o monte também, o salmista também vai falar isso, ele significa obstáculo. O interessante é que quase sempre na nossa conotação, monte é esse lugar da manifestação da glória de Deus, é o lugar do pico, de estar lá em cima num lugar muito bacana, muito bom. Só que monte também é um obstáculo. Quem hoje o Júlio não está, mas que o bombeiro não passa ele, por isso, quer matar um fuzileiro naval na manobra é ter monte. Quando tu sabes que tu tens que chegar, porque as manobras quase sempre são no lugar que tem monte, não tem jeito, né? O fuzileiro naval, inclusive, ele é chamado de cabrito, né? Porque está sempre subindo o monte. Aí tu tens que ir lá para o outro lado, tem um monte. Aí tu sobe aqui na raça, tu desces, aí a alegria do fuzileiro não está no pico, está quando desce. Aí caminha mais um pouquinho, fala, tá tranquilo, a manobra está acabando. Aí aparece outro monte, está lá o azimuth dizendo que não é bem ainda. E monte se torna esse lugar de obstáculo. Quem vai de Campo Grande, ali de Guaratiba, para o Recreio, como festejou quando rasgaram o monte no meio, embaixo, e fizeram ali o túnel. Porque a gente tinha que subir, isso de carro, de bicicleta, o que fosse, subir aquilo tudo e descer para poder chegar no Recreio. Hoje não, hoje a viagem que era de 15, 20 minutos, você faz em 2 minutos, 3 minutos de carro ali, que passou por dentro do túnel, já está do outro lado. Porque monte, ele também tem essa conotação de obstáculo. O vale é aquilo que a gente mais traz. Quando, falando de novo de militarismo, né? E aí quem lembra aí da Idade Média, também, você vai ver que sempre do castelo para o outro lado, tinha um vale, que às vezes era água, mas às vezes também ele era seco. Porque se a
pessoa caísse ali, ficava mais fácil do guarda lá de cima, do guerreiro, do soldado, acertar a pessoa que estava no vale, porque ela não tinha para onde ela correr. E aí, pastor, o que é que tudo isso tem a ver com a gente? Eu vim aqui nessa manhã para dizer que Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos vales. Há para nós, numa cultura de crendice que colocaram para a gente, que glória de Deus, que manifestação de Deus só se dá nos montes, tanto físico, como monte no sentido de picos de alegria que a gente tem da vida. Mas Deus se manifesta também nos vales da nossa existência. Como a gente leu aqui em Reis, está dizendo que quase sempre as vitórias ali do povo de Deus, através de Acabe, que era um rei terrível, terrível. E eu quero aqui abrir um parênteses, quero que a gente entenda. Muitas das vezes, Deus vai manifestar a glória dele em nossas vidas, apesar de nós, mas para que o nome dele seja glorificado. Se tu leres a história, o rei de Israel, ele não muda. Depois que tem essa vitória aqui que nós lemos, ele ainda faz aliança com o rei inimigo, que não era para ele fazer aliança, mas o homem era corrupto mesmo de coração, foi um rei que se afastou totalmente de Deus. Mas porque Deus ouviu o rei Sírio dizer: olha, Deus é só Deus de noite, Deus fala para o profeta: essa guerra é minha. Vou mostrar para eles que eu sou Deus em todo e qualquer lugar, que é toda a terra, como a gente crê, está cheia da glória de Deus. E Deus usa o profeta avisando: sou eu que vou dar a vitória, apesar do rei que vocês têm. Mas para que todos saibam que eu sou Deus. E aí a gente leu esse texto. É Deus falando, não há lugar onde não esteja. Não há situação, Jorge, que eu não atue. É Deus te dizendo que o que vai mudar o quadro é a tua perspectiva que tu tens ao olhar para Deus. Se às vezes estamos no pico dos montes, a maioria de nós temos uma tendência de achar que tudo vai bem e não precisamos tanto de Deus porque as coisas estão muito boas. Ontem na reunião falava isso: quando a gente mais ora? Quando o bicho está pegando. Quando a gente normalmente fica mais aquebrantado? Quando o bicho está pegando. Quando normalmente a gente ouve mais o louvor, a gente quer estar todo o tempo na influência, digamos assim, daquilo que a gente entende que vai atrair Deus para nós. É quando cala a perna. E normalmente quando a gente está no pico, a gente tem tanta coisa boa para desfrutar, para fazer, que a gente não tem tanto tempo para depender de Deus, para ser subserviente a Deus, para poder estar aos pés de Deus, para poder dizer com alegria: hoje eu vou à casa do Senhor me alegrar com os meus irmãos e adorar a Deus na beleza da tua santidade. Há uma consagração, como está lá orando, eu vou lá porque meu coração está tudo tão bem que eu vou lá naquele lugar para estar com o povo buscando a Deus. É ruim, vai ter um dinheirinho para praia, shopping, o negócio está ruim, não vou lá nada. Agora fica desempregado. Oração de quarta-feira vira algo, é ali que eu vou. Alguém fica enfermo, tu mesmo fica. Amado, dorme orando, acorda orando, nem dorme, está orando o tempo todo. Porque nós não conseguimos compreender que o mesmo Deus que quer intimidade contigo no pico, Ele quer intimidade contigo no vale e vice-versa. Nós não conseguimos compreender que todo tempo, em qualquer lugar, é tempo de adorar a Deus. Tem 3 caras chamados Misael, Azarias e Ananias, todo mundo lembra, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, aí todo mundo sabe. Eles estavam no pico, estavam bem no reinado, tranquilo. Veio o rei e fala assim: eu tenho que tumultuar a vida desses caras. E manda lá, quando ouvir isso, vocês vão adorar a estátua, vão adorar ao rei. E os caras falam: não vou
Eles estão onde? No pico, a vida deles está tranquila. E aí sai rapidinho do pico pro vale. Está na frente do rei. Rei, o rei diz para eles: vocês têm certeza que não querem mudar de ideia? Vão bater o pé, vão firmar isso? E aí, alguém que sabe que Deus está no pico dos vales, vai dizer: saiba tu, ó, que se Deus quiser, Ele pode unir e nos livrar do vale, lá da fornalha. Mas nós não mudaremos quem somos de Deus, não mudaremos quem somos para Deus, não mudaremos o nosso desejo, a nossa fome de agradar a Deus. E aí o rei fala: então tá, só por causa disso eu vou piorar esse vale. Vai ser muito ruim, me aumenta esse pé para esse povo. Os caras, todo mundo conhece essa história, né? Que vão jogá-los lá, morrem pelo fogo, pelo calor do fogo. E aí o rei olha, e aí há uma descoberta arqueológica, que a fornalha ela ficava mais ou menos assim, né? De cima, na visão do rei, de cima para baixo. O rei conseguia ver lá dentro. E o rei fala: nós não colocamos 3, como tem 4 homens lá dentro. Porque Deus é Deus do pico e é Deus dos vales. Deus é Deus que está presente, atuando, quer você veja, quer você não veja, quer você creia, quer você não creia, mas Deus continua sendo o Senhor de toda a situação, de toda a terra e tudo que nela existe. Ele é Senhor e Deus. O grande problema da gente é que a gente continua achando vale lugar de que Deus abandonou, pico lugar que eu vou acabar abandonando Deus, porque o negócio está bom demais. E aí a gente, no pico, deixa de dar glória a Deus, deixa de render-se a Deus. Vocês já repararam que normalmente, o lugar que a gente mais dá testemunho, ou melhor, a situação, quer seja no trabalho, que a gente mais dá testemunho, é quando a gente está com uma intimidade profunda com Deus. Agora, essa intimidade profunda, para analisar, é quando tudo está bom demais, ou quando tudo está mais ou menos, ou quando o bicho está pegando. Normalmente, a gente consegue falar mais de Deus quando a nossa vida ela está numa situação de vale. Quando as coisas são muito boas, a gente vai falar de futebol, vai falar de praia, vai falar do BBB, vai falar de um monte de coisa, vai falar do noivado com a aliança brilhando, aleluia. A gente vai falar tudo disso, de tudo isso. Mas quando o negócio fica muito complicado, a gente tem Deus exalando o tempo todo da nossa boca, do nosso ser. Alguém chega e te fala: não, Deus vai dar vitória, aleluia. Não, eu estou orando por você, por mim também. Ora, encontra alguém, em vez de falar do futebol, em vez de falar da novela, ore por mim. Quer dizer, busca Deus, porque o negócio, Deus está sempre saindo. E a gente ora muitas vezes a Deus, e tem uma canção que fala, né, que ela tem base bíblica: tira-me do vale. Se não me engano, é de uma delas, né? É tira-me do vale. É bíblico, totalmente bíblico, porque ela está usando a Bíblia para falar que vale é lugar de sofrimento, de angústia, de fato é. Mas vale não é ausência de Deus. Eu vou dar um exemplo que eu amo e que todos nós conhecemos. Gente, ninguém viveu tanto picos e vales que eu conheço na Bíblia como José. José está no pico, é o queridinho do papai. Está bem pra caramba na história. Mas tem os irmãos que querem levá-lo ao poço, ao fundo do poço, literalmente. E o fundo do poço, a gente fala que o fundo do poço não pode piorar. Piora, porque ele é vendido como escravo pelos próprios irmãos e é dado ao pai como se tivesse morto por uma fera. E aí, de repente, do pico do vale, ele tem uma guinada para o pico. Vai ser administrador da casa de Potifar. E aí, de repente, tem uma mulher que olha e fala: que garanhão, hein?
Ele fala: não dá não, minha mãe. Deus me confiou, perdão, Deus Senhor me confiou tudo isso, menos isso. E aí a mulher conta aquela história que a gente sabe, e ele vai parar do pico no vale, está lá no vale, está dentro da cadeia, está preso. E ele vira o administrador dos presos. Ele vira o intérprete de sonhos. Ele vira a referência de Deus dentro da cadeia. E aí do vale, agora vai melhorar. Tem um homem lá que tem um perfeito sonho, ele vai lembrar de mim. 2 anos, ele está esperando o homem lembrar dele. 2 anos. Até que vem um vale para o Egito. E o sonho terrível que o rei da terra, espigas gordas, magras, vacas gordas, magras, e o rei não entende e começa a entrar em aflição. Lembraram de José, que sai do vale para o pico. Vai ser o segundo depois do rei do Egito, depois de Faraó. Agora, faltou Deus na vida de José, que seja no vale ou seja no pico. Faltou um José temente, obediente, amante de Deus, testemunho vivo de Deus, quer fosse no vale, quer fosse no pico. Não. Quem aqui, aqueles que gostam de trilha como eu, o Naval, mas quem conhece monte, tu sabes me dizer onde acaba o vale e está começando o monte? Tu sabes dizer? Ninguém sabe. Pode reparar a natureza. Você não sabe, tu não pode falar, esse monte está começando aqui. Tu podes até dizer, ali é o meio, lá é o pico, a hora, fazer a diferença. Não, é nessa risca aqui que acabou o vale, e é nessa risca aqui que começou o monte. Tu não sabe. Porque a minha e a tua vida, vales e monte, vão estar ligados o tempo todo. Tu vais viver isso o tempo todo. Às vezes você está no pico economicamente, está no vale dentro da família. Às vezes você está no pico na tua profissão, naquilo que você quis ser, e você alcançou aquela profissão. Mas você às vezes está no vale no teu relacionamento com o seu cônjuge, com o seu filho, com a sua igreja. Picos e vales vão viver na nossa vida, montes e vales o tempo todo. Mas eu quero te dizer que Deus continua presente em todos esses momentos, o tempo todo, e Ele não muda. O problema não é Deus, o problema somos que eu e você mudamos segundo a circunstância. E aí olha para o vale, Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Por que eu estou vivendo isso? Porque o ímpio, como vai dizer o salmista, está lá no monte, está no pico, ele prospera, e eu estou mal. Porque a nossa visão é que se eu estou aqui, Deus não está presente. E quando a gente olha para alguém que está no pico, a gente vai dizer que lá Deus o abençoou, porque ele está em tal situação, e não no fato de Deus estar presente naquela situação. Me fiz entender? Porque uma coisa é Deus estar presente, outra coisa é a situação. Independentemente da situação, temos que crer que Deus está presente. Porque nós dizemos que vivemos por fé, mas a nossa fé não está baseada em quem Deus é. A nossa fé está baseada na circunstância que nós vivemos. Nós temos o Jorge, né, como um novo convertido. E eu vou falar para você diante de todo mundo, Jorge, como eu admiro a fé de Jorge. A gente sabe que pessoas que se convertem com uma certa idade, meu pai, se uma pessoa mais ou menos de idade, um jovem, a lapidação já é complicada, porque é cheio de dogmas, é cheio de certeza. A pessoa, com todo respeito, Jorge, mais velha então, já vivi um monte de coisa, carrega dentro de si um monte de certezas, que você tirar essa certeza para colocar as certezas da fé, da Bíblia, normalmente
realmente dá um trabalho tremendo. Mas a gente vê Jorge, estava passando mal aí esses dias. E hoje está aqui, junto com a gente, para poder adorar e glorificar a Deus. Quando a gente ouviu a Ritinha falando, sempre falando da fé, falando do cuidado de Deus, Jorge, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E se alguém que chegou ontem, mas está aberto para dizer, Deus é Deus dos montes e Deus é Deus dos vales, onde eu estiver, Deus é Deus da minha vida. Isso é saber quem é Deus e não querer de Deus que Ele me coloque sempre naquilo que eu entendo como pico, como monte, porque não é o lugar, é quem você entende de Deus. A gente tem aí alguns anos, agora a gente quase não ouve mais, né? Mas aquela ilustração do copo que está com água até o meio, né? Se tu dizes se ele está meio cheio ou se ele está meio vazio, vai depender da maneira de você olhar. Isso tem tudo a ver com a nossa fé. Não tem a ver com o que você tem, não tem a ver com de onde você está. Tem a ver de como você entende que Deus é e quem Ele é para você. Porque assim sendo, qualquer lugar é lugar da manifestação da glória de Deus. Deus se manifesta através de Paulo e Silas dentro de uma cadeia, cantando e adorando a Deus. Deus se manifesta através de Pedro e João na entrada de uma igreja, não é na igreja, e opera um milagre na vida do aleijado. Deus se manifesta numa mulher que está noiva para casar, sem nenhuma balbúrdia, sem nenhum barulho, e vem Deus através do anjo e fala, tu concederás daquele que é o Senhor, Salvador, Libertador. Deus se manifesta sempre em todo lugar. Deus continua sendo o Senhor da vida. Deus continua realmente, como a gente tem no jargão atual, Deus está no controle. Ele nunca não esteve no controle. Parece que descobriram a roda ontem. Deus é Deus desde sempre. E quando a gente começa a achar que Deus é Deus só dos montes, Ele fala, vou mostrar para vocês, no caso aqui, né? Foi mostrar numa pancada só, cerca de quantos mil? Quem lembra aí do texto? Vocês leiam aí depois, eu não vou dar a palavra, está escrito. E se tu continuares lendo, Deus continuou caçando, indo atrás, através dos homens e destruindo. Para que todo mundo saiba que Ele é Deus. E repito, não tem a ver com o rei, não. O rei era horrível. Mas Deus falou, tem um nome a zelar. E o meu desejo é que todos saibam que eu sou Deus e toda a terra está cheia da minha glória. Mas nós não temos uma fé que de fato nos faça descansar em Deus em qualquer situação que seja. Por isso, quando a gente está no monte, no pico, normalmente o nosso descanso é tão grande que a gente esquece disso porque o negócio está muito bom. E às vezes é necessário Deus vir fazer com que a gente entre no vale para que a gente possa lembrar que é um Deus que é socorro bem presente na hora da luz. Lembrar que é um Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Que é um Deus que continua sendo o Senhor que nos ama e que ninguém vai nos amar como Ele nos ama. Que é um Deus que quando te manda, te envia, é Ele que te sustenta, é Ele que não tosqueneja, é Ele que não vacila, é Ele que é fiel para cumprir com a sua própria palavra sobre a sua vida. A nossa visão de Deus é tão deturpada que quando a gente olha para Deus, normalmente a gente olha com a visão religiosa, eclesiástica. Quer ver um exemplo? A gente olha para Deus como Deus levantou o Rogério como pastor. Olha que coisa linda, gloriosa. E o Rogério, como pastor, vai dizer, eu tenho que ter uma vida de oração, eu tenho que ter uma vida de leitura da palavra, de jejum, porque há um título sobre mim que é chamado pastor. Mas aí tem um outro que não tem esse título, que a vida dele, hoje eu vou pegar o Márcio, é bombeiro. Sube primeiro, Márcio. Sube.
subvelho, subjurúrio, sub. Não, eu sou oficial do bombeiro, eu tenho compromisso com isso, por isso minha vida não precisa ser como a daquele que tem o título de pastor, porque não tem a ver comigo em relação a Deus, tem a ver com o título que eu carrego ou eu não carrego, porque a minha visão não é de quem eu sou em Deus e Deus é em mim, a minha visão é se há um nome ou não, se há um movimento eclesiástico que me colocaram ou não. Por isso que a gente virou crente que crê em Deus dentro do saleiro, a gente não virou crente que crê em Deus fora do saleiro. Por isso que lá fora a gente não carrega a fé que muitas das vezes a gente carrega aqui quando levou pela mão e canta uma cançãozinha bacana. É por isso que lá fora a gente não declara tanto a Deus, sobre Deus, como a gente declara aqui dentro, no momento talvez de oração ou algo do gênero. Porque a gente ainda não consegue entender que Deus é Senhor teu todos os tempos. E Ele deseja de você tudo que você tem, tudo que você é. Porque Ele é teu Senhor. E Ele que zela por você. Abra aí em Lucas 3. Amém, amados? Amém. Vamos ler do 3 ao 6. Lucas 3, do 3 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: percorreu ele toda a terra. Podemos, amados? Está aí a barulhinha aí? Olha, percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitará as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos cabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. Saímos do Velho Testamento, entramos no Novo. Está Lucas escrevendo seu Evangelho e falando sobre o que João havia dito sobre Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Que com a chegada do Senhor Jesus, não haveria ou não haverá mais distinção entre vales e montes. O que ele está dizendo? Que todo vale se encherá, que todo monte se abaixará. O que João está dizendo que a vinda de Jesus teria que causar? Que estando nele tudo é plano, não há diferenciação nenhuma de geografia, quer seja ela física, quer seja ela dentro do nosso ser. Se estamos em Cristo, todo lugar é igual, não vai ter mais alto e não vai ter mais baixo, porque Deus estará conosco e nós estaremos nele. A graça e a glória dele nos acompanhará em todo e qualquer momento, porque ele, o Senhor Jesus, tabernaculou em nós. Agora, através do Espírito Santo, nós viramos tabernáculo do Senhor. Deus habita em nós, então tudo agora é igual. Qualquer lugar, qualquer situação, qualquer momento, qualquer circunstância, não tem mais monte, ele foi abaixado, não tem mais vale, ele foi coberto, é tudo igual à minha caminhada de fé com Cristo Jesus. Tudo é igual. Por isso que oro no meu quarto, Deus ali está. Oro no banheiro, Deus ali está. Oro no carro, Deus ali está. Sou cristão com a auréola e asas dentro da comunidade de 4 paredes, Deus ali está. Mas também você cristão com a auréola e asas fora das 4 paredes, porque Deus também ali está. Vai estar numa situação difícil humanamente ou espiritualmente mesmo falando, mas é plano, porque Deus ali está. Eu vou estar no pico do monte, vou ter uma visão diferenciada de quem está lá
ali está, porque agora o vale foi cheio, agora os montes foram abaixados, agora tudo é uma coisa só, porque aonde eu for, quem eu for, eu estiver, Deus é Deus na minha vida. Nós precisamos crer nisso. Precisamos entender isso. Precisamos entender quem é Deus. Precisamos entender que Deus foi se manifestando com o tempo através da cultura. Mas quando veio Jesus, nós vimos a glória do unigênito do Pai. O escritor aos Hebreus vai dizer que tudo era sombra daquele que havia de vir, e ele veio. Agora vimos na perfeição da manifestação da tua graça, da tua glória. Por isso que o véu rasgou-se, por isso o ministério que estava oculto, ele agora foi revelado. E se entendemos isso, se cremos nisso, vamos ser do Senhor para o Senhor, quer seja no vale, quer seja no monte. Porque na verdade, em Cristo Jesus, não há nem mais vale, nem mais monte. Ah, pastor, então isso quer dizer que eu não possa me expressar como a música, tira-me do vale? Não, não é isso. Ele está falando do vale que ela está sentindo, da existência, o bicho está pegando. Mas na vida como ela é, acabou o vale, porque Deus ali está. Acabou o monte, porque Deus ali também está. Nada mudou, a não ser que eu mude dentro de cada circunstância, porque Deus continua sendo Deus. Não é circunstância que muda quem Ele é, não é geografia existencial ou humana que muda quem Ele é. Agora, o problema está em como a gente é. Eu termino falando do cara que foi chamado homem segundo o coração de Deus. Quem lembra do vale de Jabal? Vai depender da tradução. Onde Deus se manifestou a Davi? No vale. Davi tinha homens marginalizados à margem da sociedade, que virou o seu exército. E onde que esse homem segundo o coração de Deus levantou esse exército? Dentro do vale, na caverna. Mas Deus estava lá dentro com Davi, preparando o exército, para que de Davi viesse a descendência que veio Jesus Cristo, a fim de que eu e você saibamos que Deus levanta até marginalizados dentro do vale, para cumprir o propósito dele. A Bíblia não fala se esses homens se converteram, foram transformados, mas fala que eles foram fiéis àquele que foi ungido pelo Senhor e chamado homem segundo o coração de Deus, dentro do vale. E olha que Davi não tinha lido Lucas, Davi não tinha lido o que João falou, que com a vinda de Jesus não há mais vale, com a vinda de Jesus não há mais monte. Todo o tempo nós caminhamos pelo Espírito, na fé e pela fé, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é o nosso Libertador, que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu desejo é que você olhe para Deus, sempre olhando o copo quase cheio, mas que chegue o tempo de você olhar o copo totalmente cheio, porque o justo vive pela fé. E se ele regular essa palavra, a minha alma não tem prazer nele. O dia que a gente compreender isso, a gente vai entender que a gente vai exalar Jesus Cristo para todos, em quaisquer circunstância. E é por isso que Paulo disse, eu disse ontem na reunião da CRAM, 2 Coríntios 2:15.